ampliar. E vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. Hoje nós vamos falar das articulações políticas para as eleições municipais do ano que vem e sobre a relação do governo Dilma com a base aliada e com a oposição. E para analisar conosco esse cenário, nós convidamos José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política e diretor do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada por sua presença. Professor, eu queria começar com as eleições municipais do ano que vem. Aparentemente, o ex-presidente Lula quer Fernando Haddad, o PMDB quer Gabriel Chalita, Kassab quer Eduardo Jorge. São muitos nomes novos, né? Alckmin estaria inclinado a Bruno Covas. Há essa promessa? A eleição municipal do ano que vem pode ter essa cara nova? Olha, eu acho que é preciso considerar isso no quadro das dificuldades que o Brasil tem tido de criar um sistema partidário permanente, mais consolidado. Nós temos um sistema partidário, mas às vezes ele não funciona muito bem. Veja que a escolha de candidatos que em outros países se faz baseado nas prévias, em que os eleitores, os filiados, os simpatizantes podem intervir. No Brasil, curiosamente, são sempre os caciques dos partidos que querem decidir quem serão os candidatos, né? A ideia que está se apresentando agora de que é preciso nomes novos não deixa de ter um aspecto, digamos assim, contraditório, irônico. Porque uma das coisas importantes da política é que você possa apresentar para os eleitores pessoas que têm experiência, que têm uma longa trajetória no partido, que têm identidade com o partido, pessoas que mudaram várias vezes de partido, ou pessoas que não têm uma trajetória no seu próprio partido. Eu fico me perguntando, não é como se fosse um produto no mercado que você precisa inovar. Políticos têm que ter credibilidade, têm que ter raízes com a população. E desse ponto de vista, o cenário dessas novidades, a mim não me seduz muito. Parece que isso reflete uma certa ressaca do eleitor, um cansaço com essa estrutura partidária. O senhor vê assim? Será que os eleitores estão tão cansados assim? Eu acho que os eleitores brasileiros, as pesquisas... Os partidos fazem política com quem faz publicidade de produto, né? Então, eu tenho conduzido uma série de pesquisas de opinião em torno da cultura política dos brasileiros desde meados dos anos 80. Eu acho que os eleitores o que querem são pessoas confiáveis, pessoas que tenham probidade, que tenham responsabilidade, que sejam honestas, que não queiram fraudar os recursos públicos, não é? Eu acho que os partidos dariam uma grande contribuição, PMDB, PT, PSDB, o novo partido fundado pelo prefeito Gilberto Kassab, daria uma grande contribuição se ouvisse os eleitores, levasse em conta o que as pessoas pensam. A exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, em que você, para ter o candidato à presidência da República, você tem prévias, primárias, um longo processo, as pessoas podem intervir no processo, não é? Esse caminho de só os caciques decidirem não é bom para a democracia. Professor, há quem diga que o ex-presidente Lula se apropriou ali de umas políticas introduzidas durante o governo Fernando Henrique e acabou deixando a oposição um pouco sem bandeiras para essa eleição municipal. O senhor vê assim? Quais seriam as principais bandeiras dessa oposição? Eu acho que aqui são duas questões diferentes, mas interessantes. Por um lado, sim, é verdade que o ex-presidente Lula se apropriou de algumas políticas que foram iniciadas no governo anterior. Não tem nada de ruim nisso, não há nada de mal nisso, desde que você admita, tenha honestidade de dizer publicamente que é assim. Por exemplo, Bolsa Escola, Bolsa Gás, etc., quando foram unificados, se transformaram no Bolsa Família. O presidente Lula tem uma virtude, soube fazer isto e soube ampliar, mas dizer que isso é uma herança maldita e não reconhecer, não é bom para o debate público. O debate público exige que as pessoas digam as coisas como elas são. Agora, a outra questão, não é se essas políticas podem vir a alavancar candidaturas e mesmo a posição do ex-presidente, eu acho que isso depende um pouco de como a oposição se comporta. Você tem razão em apontar o fato de que a oposição está muito tímida no Brasil. Nós vimos agora com todo esse cenário... E se aproximando um pouquinho da presidente Dilma, ou é a impressão, ou é só uma fachada? A presidente Dilma está fazendo um gesto inteligente de tentar se aproximar da oposição. Mas eu tenho dúvida se a oposição está entendendo bem isso. Eu acho que a oposição, no que diz respeito à faxina, por exemplo, que a presidente Dilma começou e agora já recuou.
Aparentemente já não é mais a faxina. Nem ela está muito feliz em utilizar mais esse termo. Em todo caso, ela tem dito, não é, que ela estará responsável pelos malfeitos. Pois bem, eu acho que a oposição deveria ter encarado isso de uma maneira mais séria, não é? Entrado nesse tema, debatido esse tema, feito as denúncias. É claro que a mídia tem um papel extremamente importante, a imprensa escrita, eletrônica, de examinar os casos com base nas pesquisas, nas investigações que são feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, não é? Mas a oposição precisa de público dizer para a sociedade o que ela pensa sobre o fenômeno da corrupção, como a oposição quer ajudar o país a enfrentar isto que é uma chaga. O senhor viu uma tentativa de faxina, professor? O senhor viu uma tentativa efetiva de faxina ou uma resposta ao que era urgente, ao que estava em todos os jornais e não podia deixar de ser respondido? Veja, olhando agora em retrospectiva, nós podemos dizer que a presidente Dilma teve uma posição relativamente ambígua. Porque houve denúncias pela imprensa, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e em seguida ela tomou atitudes de faxina. Mas se você levar em conta há quantos anos, há quantas décadas no Brasil, alguém que tem essa imensa responsabilidade que ela tem, não tomou nenhuma medida nesse sentido, é muito importante o que foi feito. Agora, a presidente recuou, a meu juízo, porque ela foi pressionada pelo PMDB e pelo PT, pela sua base aliada. O que significa que esses partidos têm que, de público, explicar para a opinião pública qual é o seu compromisso com a probidade pública, em não se meter em fatos de corrupção, em não, digamos assim, fraudar a lei. Os partidos precisam se explicar, a opinião pública, os eleitores. Porque eles forçaram que a presidente escolhesse entre a governabilidade e a faxina, na sua opinião. Veja que coisa interessante, foi apresentado o argumento da governabilidade, como se governabilidade pudesse ser uma coisa separada de um uso adequado dos recursos públicos. Governabilidade significa que o governo governa, mas o governo, para governar, tem que levar em conta aquele que é o soberano principal, que é quem o autoriza o governo a governar, que é o povo, que são os eleitores. E os eleitores brasileiros, a sociedade, não estão satisfeitos com a maneira como os recursos públicos estão sendo usados. Tem pesquisas mostrando isso. As minhas pesquisas mostram que mais de 80% da população considera o fenômeno da corrupção uma coisa muito grave na sociedade brasileira. Alguém vai dizer, bom, mas também tem alguma tolerância, as pessoas às vezes dão propina para o guarda de trânsito. Hoje em dia não existe mais porque é tudo com radar, mas digamos, dão propina para o guarda de trânsito, eventualmente querem fraudar o fisco. Pode ser que sim. Mudanças na cultura política para melhorar os costumes depende do exemplo das lideranças. Depende do exemplo do presidente, do governador, do presidente dos partidos. O país muda quando as lideranças são capazes de apontar caminhos novos. Professor, eu agradeço muito a sua análise e a sua presença no Jornal da Gazeta. Boa noite para o senhor.